Antes de vermos o vídeo que nós vamos ver, que nos traz um relato curioso acerca de um parto cesariana no mundo espiritual, eu quero refrescar a nossa memória a partir de um texto que muitos de vocês já conhecem, que encontra-se lá em um livro dos médiuns. Por que é que eu quero mostrar esse texto? Porque eu quero que nós passemos em revista tudo o que vamos ler agora, à medida que o vídeo for sendo executado. E em relação a esse texto, não há problema algum. Pode colocar na balança as virtudes do Chico Xavier, a boa assistência que ele possuía, a caridade que ele praticava. Isso não é problema, beleza? Vejamos o que vai ser dito aqui no item 266 do capítulo 24 de O Livro dos Médiuns. Atenção, eu sei que muitos de vocês já sabem esse texto de cor e salteado, mas a ideia aqui é nós refrescarmos a nossa memória e em seguida passarmos o vídeo para enxergar esse conselho de São Luís à medida que ouvirmos aquele relato. Vamos lá. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, atenção, uma recomendação há que nunca será demais repetir e que deveríeis ter presente sempre na vossa lembrança. Qual é a recomendação? Quando vos entregais aos vossos estudos, é a de pesar e de meditar, é a de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que receberdes. Olha só que curioso aqui nessa tradução, nesse texto, o IPA que deu uma vacilada, porque inclusive em outras páginas vamos encontrar a tradução mais conforme ao original, porque no lugar de cadinho, a palavra que traz mais clareza é submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que receberdes. Eu vou até enviar um e-mail lá para o IPEAC chamando a atenção para esse detalhe. Pois bem, é a recomendação de não deixardes de pedir explicações necessárias. Então nós vamos, a partir dessa recomendação, que nunca devemos nos esquecer, é fazer o seguinte: pedir as explicações necessárias, a formardes opinião segura, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Então algo foi dito que nos parece estranho, nós duvidamos, parece um tanto quanto obscuro. Beleza. Os bons espíritos, a partir desse conselho de São Luís, eles nos recomendam que devemos solicitar as explicações necessárias dos espíritos a fim de aprofundar aquele ponto que nós julgamos merece esclarecimento. Beleza? Então nós passamos em revista essa orientação que é fundamental e agora vamos ver o que é que vai ser dito em relação a esse relato. Atenção, porque eu tenho para mim que um relato como esse, ele se constitui numa belíssima oportunidade perdida, diga-se de passagem, de estudar o que foi dito. Vejamos o que vai ser dito com muita atenção e faço um convite a fim de que todos nós tentemos manter uma postura circunspecta em relação ao que vai ser dito. E é claro que isso vale especialmente para mim, que sou um indivíduo debochado. Então, qual é a minha tendência natural? É a zombaria. Mas eu faço um esforço em nome do Espiritismo. Então, qual é o esforço aqui dedicado no sentido de manter a circunspecção? Porque, diante de um relato como esse, passando em revista o que nós acabamos de ler a partir do Conselho de São Luís, vejamos que aqui foi perdida uma oportunidade de estudar o que foi descrito. Essa história é muito curiosa. Ora, vai se indicar aqui que houve um parto cesariana no mundo espiritual. Então a gente, diante de uma informação como essa,
É claro que nós nos colocamos numa condição de surpresa. E diante dessa informação surpreendente, nós, com Allan Kardec, aprendemos a adotar uma postura tal que nos permite aprofundar a descrição, a fim de obter uma explicação em torno daquilo, a fim de apreender o máximo que está ao nosso alcance, o que é que de fato aconteceu. Como, e aí entra aqui o problema de sempre que nós comentamos, como não é essa a postura adotada, como não foi essa a postura adotada, diante de um relato como esse, o que é que os espíritas fizeram? Publicaram uma obra. E essa obra vem sendo divulgada, como nós vamos ver agora, em um vídeo atual, muito embora o livro seja antigo. De maneira que, ora, face ao que está sendo descrito, nós nos mantivemos, ao longo desse tempo, no completo escuro. Afinal de contas, ou nós aceitamos o que está sendo dito, ou nós rejeitamos por completo. Eu tenho a impressão que, por uma questão de prudência, o mais indicado seria rejeitar. Beleza. Melhor isso do que uma credulidade excessiva que aceita essa história da forma como ela foi contada. Mas o ideal seria termos estudado essa descrição, esse relato, a fim de, vejamos, enriquecer, e eu não estou me opondo à publicação, hein? Mas nós poderíamos ter enriquecido esse relato com um estudo que ele acompanhasse, a partir de perguntas que foram desenvolvidas, etc., de maneira que o aprofundamento pudesse permitir uma melhor compreensão do que de fato aconteceu. Mas como isso não foi feito, o que é que nós temos? Um relato que, para todos os efeitos, é reproduzido. E as pessoas acabam acreditando porque, afinal de contas, hoje em dia, e já desde aquela época, foi o Chico Xavier que publicou, então está valendo. Beleza? Vamos ao relato. Eu já falei bastante. Procurarei não interromper a descrição. Este livro de Chico Xavier e Elias Barbosa, quem são? É livro de mensagens de pessoas que desencarnaram, hoje estão em espírito. Este rapaz chama Valdir e Maria da Glória. Essas duas meninas são filhas dele. Eles estavam numa rodovia, décadas atrás, e Maria da Glória estava esperando mais um filho. Não era filha, era um filho que Valdir tanto desejava. Veio um caminhão e bateu no carro deles, desencarnou o Valdir, a Maria da Glória, as duas meninas e o menino, que já estava de 8 a 9 meses, segundo a narrativa de Chico Xavier e Elias Barbosa, que permitiram esse estudo. O que acontece? Eles foram para o mundo espiritual e Maria acordou amamentando uma criança. E aí, a primeira coisa que ela pensou: graças a Deus, escapei da morte. E meu filho também nasceu. Só que eu não me lembro como que ele nasceu. E aí a enfermeira veio e falou que a criança nasceu de uma cesariana, porque ela estava fragilizada. Isso no mundo espiritual. Ela pergunta: aonde que está o meu marido Valdir e minhas duas filhas? Eles machucaram um pouco e daqui 10 dias mais ou menos, ou até menos, eles estarão aqui te visitando. Mas que beleza, e ainda nasceu esse menino que o Valdir tanto queria ele. O título aqui que vocês vão ver chama-se Cirurgia
ou seja, cesariana no mundo espiritual. Ela ainda não sabia o que tinha acontecido, porque o médico e as enfermeiras passavam por ela, tratavam dela, até que no 7º dia se adentrou dentro da sala que ela estava a avó dela, que tinha desencarnado. Ela leva um grande susto e fala: mas vovó, a senhora morreu. E a avó dela responde: minha filha, minha querida neta, ninguém morre, nós desencarnamos, deixa eu te explicar. O seu avô também, que já está no mundo espiritual, vai vir te visitar. E depois de mim vai vir o Valdir e as suas 2 filhas. Mas como que essa criança nasceu? E aí falaram para ela: foi uma cirurgia que tiveram que fazer devido a você estar muito fraca. E aí então, no mundo espiritual, quase que poucas pessoas se lembram de vidas passadas, e como vocês desejavam, e esse espírito merecia, fez então uma cesariana espiritual. Mas ele está amamentando, é assim mesmo, minha filha. Quem é de outras religiões não estuda muito o perispírito. Então, o perispírito ainda é matéria. E aí, então, se adentrou dentro do lugar que ela estava, daquele hospital com músicas maravilhosas, com tratamento muito bom. Entrou o Valdir sorrindo e as 2 crianças. E aí ela manda essa mensagem através das mãos abençoadas de Chico Xavier, para que a maioria das pessoas não possam ter essas dúvidas. E aí nós vemos então um caso diferenciado, né? Em que o Chico, depois que Elias Barbosa, depois de um certo tempo, ele falou assim: Elias Barbosa, doutor Elias Barbosa, está na hora de mandar essa mensagem, porque de fato não tem uma mensagem igual essa de, vamos dizer assim, uma cirurgia, né, no mundo espiritual, aonde que teve a cesariana e o menino continuou amamentando. Vejam vocês que essa novidade, ela já tem algumas décadas, né? E quem estuda o perispírito vai ter um entendimento muito bom, porque a vida continua, mesmo do lado de lá. Ela mandou essa mensagem para a mãe dela, inclusive na mensagem tem uma coisa maravilhosa. Pediu para não processar o caminhoneiro, que ele viveu no acidente, né, no sentido material, para não processar e não ter raiva de ninguém. Que em outras mensagens que ela mandou, ela comunicou com a mãe dela o porquê que aconteceu aquilo. E essas crianças hoje, né, já estão lá do outro lado, adultos, né? Às vezes até alguém deles já reencarnou novamente. Se não fosse o Chico, não teríamos coragem de contar o que nós estamos falando. Mas o livro está aqui. Quem quiser pode procurar ele nas livrarias, né? Chama Quem São, de Elias Barbosa e Chico Xavier. Bom, como nós vimos, para todos os efeitos, a história ela é reconhecida como sendo uma história que merece ser divulgada do jeito como foi recebida, porque afinal foi recebida pelo Chico Xavier. E como foi comentado durante a fala, essa informação era nova. Então, diante de uma informação nova como essa, vejamos que oportunidade perdida de aplicar as orientações kardecianas. A abstração feita da qualidade do médium, etc., como nós vimos, independentemente da confiança legítima que possamos ter nos espíritos que nos orientam, sempre que algo nos chamar a atenção, nós devemos aprofundar a questão a fim de obter melhor esclarecimento. E a partir de um estudo implementado, o quanto poderia ser extraído desse relato a fim de compreendê-lo melhor, a fim de compreendê-lo de uma forma, por exemplo, que não leve ao entendimento equivocado
de que há órgãos nos espíritos a partir do perispírito. Vejamos as consequências de não ter levado a sério a orientação kardeciana no trato das comunicações, na busca pela verdade, a partir de uma postura ativa que aprofunda aquilo que os espíritos dizem, a fim de nós nos assegurarmos em relação a esse ensino. Isto não foi feito, isto não se faz, e o que nós observamos hoje no movimento espírita, especialmente na internet, é, como eu falo, se trata de uma boiada que passou numa porteira que foi aberta lá atrás. Beleza? Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu!